Deflação. Essa palavra, que não é tão comum assim de se ouvir nos noticiários, está diretamente relacionada com a baixa dos preços, que historicamente nos últimos anos teve seu lugar ocupado pela inflação, que significa o contrário, o movimento de alta dos preços. Mas deflação é melhor do que inflação? Eu já expliquei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, qual é o procedimento para chegar no cálculo do índice IPCA, que é utilizado aqui no Brasil como referência pelo governo para acompanhar esses cenários de altas e baixas dos preços, definindo se estamos passando por um período de inflação ou deflação. E com esses dados, o governo tenta buscar medidas para direcionar a nossa economia para um cenário sempre melhor no futuro. Mas isso você pode conferir no outro vídeo que expliquei com mais detalhes sobre o assunto IPCA e como ele é calculado. Agora, voltando para a nossa pergunta, deflação é melhor do que inflação? O histórico tendencial do IPCA é que ele sempre cresça, causando a famosa inflação. Isso é o que nos mostra os registros do histórico acumulado do IPCA. Olha só esse gráfico aqui. Ele representa o índice IPCA acumulado nos últimos 10 anos, ano a ano. Observe que em todos os anos o índice está positivo, apresentando uma inflação. Em todos os anos, em nenhum ano o índice foi negativo, logo em nenhum ano tivemos deflação, mas há anos em que as altas são maiores do que em outros. Isso significa que em todos os anos conseguimos identificar exatamente essa tendência de inflação. E a intenção não é mesmo que os preços dos itens diminuam. Inclusive, você sabia que o Brasil tem uma meta anual de inflação? E sabe por que não é legal que tenhamos uma deflação radical? A baixa dos preços drasticamente pode vir a causar uma desestabilização na economia, que talvez pode ser muito pior do que a inflação. Dá só uma olhada nesse exemplo. O que aconteceria se uma empresa comprasse uma mercadoria hoje por R$10, pretendendo obter um lucro no futuro, vendendo essa mercadoria a R$15? Agora, vamos pensar que depois de 2 meses, esse comerciante ainda não vendeu este produto e houve uma deflação acentuada no mercado. E agora essa mercadoria está sendo vendida a preço de mercado por R$7. Não é uma coisa boa, concorda? Pelo menos não para esse comerciante. Podemos fazer 2 interpretações dessa situação aqui, com 2 cenários possíveis de desfecho para a gente entender um pouco melhor. No cenário 1, caso a empresa necessite de fluxo de caixa imediato para suas atividades, ela pode acabar sendo obrigada a vender o produto por um preço menor do que ela pagou, assumindo assim um prejuízo. Mas, no cenário 2, o consumidor pode não querer adquirir o produto neste momento, mesmo sabendo que os preços estão melhores do que anteriormente, na expectativa de que o preço possa baixar ainda mais. Percebe que, nos 2 cenários, há uma insegurança muito grande que pode afetar as relações de consumo e, em consequência, se generalizar para a economia como um todo. É por esse motivo que, apesar da inflação também trazer uma distorção muito grande na percepção dos preços, trazendo aí uma insegurança em cenários onde não é possível, muitas vezes, identificar o que está caro ou barato, a deflação também pode trazer consequências muito ruins. Então, na verdade, o que se espera não é que os preços caiam bruscamente, mas sim que tenhamos uma inflação controlada, capaz de manter a economia aquecida e as relações de consumo e emprego equilibradas, dando aí a possibilidade da população se programar para um futuro com mais segurança. Agora, quando passamos por momentos de altas muito intensas dos preços em curtos períodos de tempo, é totalmente normal esperar que tenhamos alguns ajustes com a queda dos preços em períodos seguintes. Além disso, quando o item que sofre aí a variação no preço tem um peso muito grande na cesta de consumo padrão da população, pode puxar a média geral do índice para baixo, mesmo que outros itens tenham inflação. Olha aqui esse exemplo da cesta do IPCA do mês de julho,
onde há uma queda muito grande nos itens transporte e habitação, enquanto que os outros itens tiveram altas de preço. As baixas acabaram puxando a média geral para baixo, mas isso não significa que o índice acumulado anual teremos uma deflação. A variação de preços acumulada neste ano ainda é positiva, representando uma inflação, apesar de, em um mês, termos uma variação negativa. Uma outra reflexão é a seguinte: quando acontecem ajustes de preços em alguns itens, como os combustíveis, por exemplo, estes ajustes podem desencadear altas ou baixas generalizadas dos preços, pois a cadeia de consumo dos combustíveis é muito grande, afetando desde indústrias, empresas grandes, pequenas, o agronegócio e a população em geral. Porque, pensa comigo, por trás do consumo e de prestações de serviços, há processos que envolvem a locomoção, e a locomoção utiliza o quê? Combustíveis. Então, mais uma vez, historicamente, esse movimento de deflação não é tão comum assim, mas muitas vezes pode ser necessário para ajustar a economia em busca de metas de uma inflação mais estável no futuro. Ficou mais informado nesse vídeo? Então, dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. E ativa o sininho se quiser receber um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo. Acompanhe Papo de Feras nas redes sociais para saber mais sobre esse conteúdo e outros assuntos. Até mais!